Vamos girar a notícia. Quase 20 mil crianças e adolescentes foram vítimas de maus tratos no ano passado em todo o país. Por conta desta triste realidade mostrada nos dados divulgados pelo Anuário Brasileiro de Segurança Pública, algumas autoridades decidiram se reunir em Rio Preto para discutir sobre o tema que tem refletido na alta dos atendimentos às vítimas. Veja só. Vítimas indefesas, que infelizmente entraram para as estatísticas de um cenário triste que atinge o país. A pequena Mirela Fernanda, de 1 ano e 3 meses, foi uma delas, após ser morta em fevereiro deste ano por suspeita de espancamento em Penápolis. Recentemente, um outro caso grave também chamou a atenção. Os pais de um bebê de apenas 17 dias foram presos após dar entrada no pronto-socorro de Olímpia com a criança sem vida. O laudo pericial apontou a morte violenta causada por uma lesão no crânio. O número de casos como esses, envolvendo maus tratos contra crianças e adolescentes, aumentou 21% no país entre 2020 e 2021. Só no ano passado, foram quase 20 mil vítimas. Um dos fatores que contribuiu para o aumento desses números é a pandemia. Com a pandemia, houve uma quantidade maior de notificações das autoridades e isso é que está em andamento e por isso deixar mais bem estruturado esta questão da violência contra a criança. E essa realidade refletiu no aumento de atendimentos aqui no HCM em Rio Preto. Nos últimos 4 anos, o número de pacientes que deram entrada no hospital vítimas de negligência, violência física ou sexual dobrou. Só em 2018 foram 71 atendimentos realizados, enquanto no ano passado o número saltou para 142. Principalmente no ano de 2020, que coincidiu com o ano da pandemia, os números de maus tratos, de abuso sexual aumentaram muito na nossa emergência e nos acendeu esse alerta de fazer algo a mais. A gente já tem uma estruturação bem robusta dentro do hospital para atender esses pacientes vítimas de violência e abuso, mas a gente sentiu a necessidade de poder reunir profissionais numa manhã e discutir o tema e aprender e também poder buscar melhorias. A situação preocupante motivou a realização de um fórum de combate a maus tratos na infância e na adolescência em Rio Preto, que contou com a presença de representantes de diversas instituições que atuam nesses casos. O forte do CRAMI hoje, nós estamos trabalhando com um programa chamado Família Acolhedora, onde são famílias cadastradas num programa que nós temos uma ação direta com o juizado, com a promotoria, o qual destinamos essas crianças às famílias, orientamos como acolher, até que o juizado decida qual é o caminho a ser tomado para essa criança vitimada. Antes de serem acolhidas pelo CRAMI, as vítimas chegam ao Hospital da Criança e Maternidade de Rio Preto e ali recebem um atendimento humanizado, fundamental devido aos traumas vivenciados. Quando chega uma vítima, a nossa triagem da emergência, que é a enfermeira, ela já identifica como uma possível vítima, ou por relato, ou por uma suspeição, porque elas são treinadas para tentar detectar sinais. E esse paciente ele é sinalizado como um atendimento prioritário. Ele vai então para uma sala reservada, ele não fica no meio de todas as outras esperas, das outras doenças, né? E esse atendimento é feito por um pediatra, que em seguida aciona a nossa rede multidisciplinar de assistência social e psicologia. Mas além das ações que já são realizadas com o objetivo de atender e acolher, a Vara da Infância e Juventude prevê a instalação de um projeto para que o apoio às vítimas seja ainda mais estruturado. Nós encaminhamos já ao Tribunal de Justiça, já fizemos reuniões aqui no HCM, para estruturar o Centro de Atendimento Integrado. Esse centro é uma previsão da Lei da Primeira Infância para que tenha um local que seja referência para o acolhimento das crianças e adolescentes vítimas de violência de toda a natureza, inclusive abuso sexual. Por exemplo, qualquer questão prática. A criança chega no centro e já se realiza a escuta dela em relação a isso, para não ser necessário a escuta na polícia, depois na justiça novamente, para evitar essa revitimização. Então esse é um dos aspectos da importância desse centro e é isso que nós queremos estruturar aqui em São José do Rio Preto e é um pedido da Vara da Infância e Juventude para que seja instalado formalmente esse centro. Olha, um trabalho muito importante, né, porque a gente que está aqui, né, diariamente apresentando o programa como um balanço geral, que não tem notícias
só policiais, mas mostrando a realidade de toda a nossa sociedade. Infelizmente, esta realidade ainda é de muita violência, nos diversos tipos, violência contra a mulher, dentro de casa, violência contra os idosos, mas muito ainda mostrando a violência contra crianças e adolescentes. Então é muito importante essa discussão, essa reunião, para que todos os setores envolvidos na proteção, na punição das pessoas que agridem, que matam crianças aí, é importante todo mundo envolvido, um sabendo o que o outro está fazendo, qual é o planejamento, para que a gente combata e proteja as nossas crianças. E é importante também a divulgação disso, para toda a sociedade saber que tem toda uma estrutura preparada aí para atender as vítimas e acompanhar a punição dos agressores.